Respire com suavidade e permita que este momento se torne um refúgio sagrado. Talvez seu coração carregue dores que ninguém conhece. Talvez seu corpo traga marcas de batalhas silenciosas que você não tem coragem de contar. Talvez sua mente esteja cansada de tentar encontrar respostas onde só existe o silêncio. Mas hoje, aqui, você está diante de uma presença que tudo compreende e tudo acolhe. Imagine que São Bento se aproxima devagar, com o semblante sereno e o olhar firme de quem sabe o poder da oração. Ele não chega para julgar suas fraquezas, nem para questionar suas quedas. Ele vem para colocar sobre você a cruz sagrada que há séculos liberta, cura e protege. Se desejar, feche os olhos e respire profundamente. Sinta que cada inspiração é como um sopro de esperança entrando no seu peito. Talvez você não perceba ainda, mas essa esperança já está dissolvendo a dor que tanto pesava sobre seus ombros. Talvez você tenha passado noites em claro, pedindo em silêncio que Deus se lembrasse de você. Talvez tenha chorado em segredo por não saber mais como continuar. Hoje, São Bento coloca diante de você a certeza de que nenhuma lágrima foi em vão. Cada suspiro, cada pedido, cada clamor foi ouvido. E este instante é a resposta que seu coração tanto precisava. Se puder, coloque a mão sobre o peito e declare com voz calma: eu aceito a cura que Deus preparou para mim. Sinta que essa frase ecoa como uma verdade que desperta seu corpo, sua mente e sua alma. Mesmo que ainda exista dor, mesmo que ainda haja medo, algo dentro de você começa a respirar diferente. Visualize agora que São Bento segura nas mãos a cruz dourada que simboliza o poder que nenhuma força contrária pode vencer. Ele ergue essa cruz acima da sua cabeça, e dela emana uma luz tão clara que você sente a pele se arrepiar. Essa luz percorre seus pensamentos, seu coração e cada parte do seu corpo que precisa ser restaurada. Enquanto essa luz cresce, declare em voz suave: eu renuncio toda a enfermidade e toda a dor. Se essas palavras tocarem seu coração, escreva nos comentários: eu recebo a cura de Deus. Este simples gesto é uma forma de selar sua fé. Um testemunho silencioso de que você escolheu acreditar, mesmo quando tudo parece difícil. Se ainda não faz parte desta comunidade de oração, inscreva-se agora. Toque no botão inscrever-se e ative todas as notificações. Aqui, cada palavra compartilhada será como um bálsamo para os dias em que seu coração precisar de consolo. Respire devagar e imagine que, ao seu redor, surge um círculo de luz azul. Essa luz representa a proteção divina que agora envolve sua história. Nenhuma força negativa pode atravessar esse círculo. Nenhuma enfermidade terá permissão de dominar seu futuro. Talvez você se pergunte quanto tempo vai levar para tudo mudar. Talvez sua mente queira entender cada detalhe. Mas a fé não pede explicação. A fé só pede entrega. Se desejar, feche os olhos outra vez e declare com voz firme: eu entrego minha saúde ao poder de Deus. Sinta que essa entrega é como soltar um peso que não cabia mais nas suas mãos. Cada respiração se torna mais leve. Cada pensamento fica mais sereno. Imagine que São Bento caminha ao seu redor, traçando no ar o sinal da cruz. Cada traço desfaz o medo. Cada traço desfaz a culpa. Cada traço desfaz o poder da doença que tentava roubar sua paz. Se essas imagens fizerem sentido para você, escreva nos comentários: eu creio na vitória de Deus sobre toda enfermidade. Talvez você sinta uma emoção que não sabe explicar. Deixe que ela venha. As lágrimas também são oração. Elas lavam a alma e preparam o coração para receber o novo. Respire mais uma vez e imagine que a luz dourada que desce da cruz de São Bento se transforma em pequenos pontos de luz que entram pelo topo da sua cabeça. Eles percorrem cada órgão, cada célula, cada memória onde a dor encontrou morada. E silenciosamente, vão limpando tudo o que não pertence mais a você. Se desejar, coloque a mão sobre o peito e diga: eu aceito ser restaurado pelo amor de Deus. Essa frase não é apenas um desejo. Ela é uma chave espiritual que abre portas de cura que você nem sabia que existiam. Se ainda não faz parte desta corrente de fé, inscreva-se agora. Aqui, cada oração é uma ponte que liga você à esperança. Cada palavra é um lembrete de que ninguém precisa caminhar sozinho.
Permaneça alguns instantes em silêncio. Sinta que São Bento permanece diante de você, com a cruz erguida, como um guardião que jamais se cansa. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar, mas leve consigo a certeza de que este instante já começou a transformar sua história. Respire mais uma vez e permita que cada batida do seu coração seja um testemunho silencioso da sua fé. Talvez, mesmo neste momento, você sinta dúvidas surgindo. Talvez uma parte da sua mente insista em dizer que nada vai mudar. Mas cada vez que esse pensamento aparecer, escolha responder com silêncio e confiança, porque o poder que sustenta esta oração não vem das suas forças humanas, mas do amor de Deus que age por meio da intercessão de São Bento. Visualize agora que sobre a sua cabeça começa a se formar uma coroa feita de luz branca. Essa coroa não é símbolo de orgulho, mas de vitória. Ela representa a certeza de que nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza e nenhuma força contrária terão poder final sobre a sua vida. Enquanto contempla essa imagem, declare com voz suave: eu aceito a coroa da vitória que Deus preparou. Sinta que essa frase penetra no mais íntimo do seu ser, dissolvendo a vergonha, a culpa e o medo que você carregava há tanto tempo. Se desejar, feche os olhos e imagine que São Bento se aproxima e coloca a mão direita sobre seu ombro. No mesmo instante, um calor suave percorre seu corpo, começando pelos pés e subindo devagar. Esse calor não fere, não machuca. Ele purifica, ele desperta, ele restaura. Talvez você se recorde de momentos em que a doença tentou tirar sua alegria. Talvez ainda carregue lembranças de consultas, exames e diagnósticos que feriram seu coração. Mas agora, diante dessa presença sagrada, tudo isso começa a perder importância. Porque a última palavra sobre sua história pertence a Deus. Se essas palavras fizerem sentido para você, escreva nos comentários: eu confio na cura de Deus. Cada gesto que você faz agora é uma semente que será regada pela fé. Mesmo que seus olhos não vejam, Deus já começou a trabalhar. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Toque no botão inscrever-se e ative todas as notificações. Aqui, cada oração será como uma chama que ilumina seus passos. Respire devagar e imagine que atrás de São Bento surge uma cruz muito maior, feita de luz dourada. Dela emana uma força silenciosa que se espalha por todo o ambiente. Essa força não precisa de palavras para agir. Ela entra nos detalhes da sua vida, nos lugares onde ninguém mais pode chegar. Se desejar, coloque a mão sobre o coração e declare: eu aceito ser curado em todas as áreas da minha vida. Sinta que essa decisão libera o peso que você carregava. Durante muito tempo, você acreditou que merecia sofrer. Mas hoje, esta oração revela que Deus deseja sua cura por inteiro: corpo, mente e espírito. Visualize que, ao redor da cruz, pequenos pontos de luz começam a girar devagar. Cada ponto representa uma lembrança que está sendo purificada. Cada ponto é uma palavra negativa que perde força. Cada ponto é um pensamento de derrota que se desfaz. Se desejar, escreva nos comentários: eu renuncio todo pensamento de doença e escassez. Talvez você sinta uma leve emoção que sobe pelo peito. Talvez seus olhos se encham de lágrimas. Não contenha esse momento. Ele é um sinal de que seu coração está reconhecendo a verdade. Respire devagar e permaneça com os olhos fechados. Sinta que essa luz envolve tudo o que antes era dor e transforma em paz. Tudo que era medo se torna coragem. Tudo que era culpa se torna gratidão. Se ainda não faz parte desta corrente de oração, inscreva-se agora. Aqui, cada palavra será como um abraço de Deus nos seus dias mais difíceis. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar, mas leve consigo a certeza de que este instante não terminou. Ele apenas começou a semear algo novo dentro de você. Respire com serenidade e permita que este instante seja um repouso para a sua alma cansada. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cheio de perguntas, tentando entender o motivo das dores, o sentido das lutas, o porquê dos silêncios de Deus. Mas agora, enquanto você se entrega nesta oração, algo maior do que suas dúvidas começa a florescer.
a confiança de que há um propósito em tudo. Imagine que São Bento permanece diante de você. Em seu olhar, não há pressa nem reprovação. Apenas a paciência de quem sabe que a cura acontece primeiro dentro, antes de aparecer fora. Ele ergue a cruz sagrada e, com um gesto calmo, traça sobre sua cabeça o sinal da vitória. Sinta que esse sinal não é apenas um rito simbólico. Ele é uma marca espiritual que separa sua história de tudo aquilo que tentou destruir sua saúde. A partir deste momento, você não carrega mais sozinho a luta contra a enfermidade. Você tem ao seu lado a intercessão de um santo que venceu tentações, venceu mentiras e venceu medos. Se desejar, feche os olhos e declare com voz suave: eu aceito a proteção e a cura que vem de Deus. Talvez você sinta um leve calor percorrer sua nuca, descendo pelos ombros e alcançando o peito. Essa sensação é um sinal de que o Espírito Santo se move nos detalhes que seus olhos não enxergam. Cada célula do seu corpo começa a receber uma nova mensagem. A mensagem de vida, de restauração, de paz. Se essas palavras fizerem sentido, escreva nos comentários: eu acolho a cura que Deus reservou. Esse gesto simples é como abrir uma janela para que a luz encontre espaço. Se ainda não faz parte desta comunidade de fé, inscreva-se agora, toque no botão inscrever-se e ative todas as notificações. Aqui, cada oração será um lembrete de que você não precisa caminhar sozinho. Respire novamente. Imagine que uma chama dourada se forma no centro do seu peito. Essa chama simboliza o poder que Deus colocou dentro de você. Por muito tempo, talvez você tenha acreditado que não era digno de ser curado, que sua dor era um castigo. Mas hoje, essa chama silenciosa te lembra que você é filho amado, filha querida, e que nenhuma dor tem autoridade final sobre a sua vida. Se desejar, coloque a mão sobre o peito e declare com voz calma: eu sou digno do amor e da cura de Deus. Sinta que essas palavras ecoam como uma promessa antiga que volta a pulsar dentro de você. Talvez você não veja ainda os sinais da mudança, mas tudo já começou. Imagine agora que São Bento estende uma túnica branca e suave. Ele a coloca sobre seus ombros com delicadeza, como quem cobre uma ferida para protegê-la enquanto cicatriza. Essa túnica é feita de bênção, de misericórdia e de um amor que não tem medida. Enquanto essa imagem se forma, diga com fé: eu me cubro com a túnica da cura e da paz. Respire devagar. Talvez seus olhos se encham de lágrimas. Deixe que elas caiam. As lágrimas são orações que não precisam de palavras. Elas falam direto ao coração de Deus. Se essas palavras tocarem você, escreva nos comentários: eu me visto da cura divina. Esse gesto é um selo espiritual que declara ao mundo que você não aceita mais viver refém do medo. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Aqui você sempre terá um lugar de esperança. Respire devagar e permaneça nessa atmosfera de entrega. Imagine que a luz dourada da cruz de São Bento se estende por todo o ambiente, tocando tudo o que pertence a você. Cada objeto, cada memória, cada relação recebe essa claridade silenciosa que restaura tudo o que o medo tentou roubar. Permaneça com o coração aberto. Deus sabe exatamente o que você precisa. Mesmo quando você não tem mais forças para pedir, quando sentir que é hora, abra os olhos devagar, trazendo consigo essa serenidade como um presente que ninguém poderá tirar. Respire devagar e sinta que este silêncio é cheio de presenças boas. Mesmo que seus sentidos não percebam, ao seu redor há anjos que guardam este instante. Há uma força invisível que sustenta cada célula do seu corpo. Cada pensamento que antes parecia confuso, cada batida do seu coração cansado. Talvez você carregue no peito perguntas que ninguém pôde responder. Por que o sofrimento chegou? Por que a cura parece tão distante? Por que o medo insiste em voltar quando tudo parece melhorar? Hoje, você não precisa encontrar todas as respostas. Precisa apenas dar um passo de confiança. E este passo começa com a decisão de entregar tudo nas mãos de Deus. Imagine agora que São Bento se aproxima mais uma vez. Ele estende as mãos sobre sua cabeça e sussurra uma oração que você não escuta com os ouvidos, mas sente com a alma. Cada palavra dele é como um remédio que vai além do que a medicina humana alcança.
Se desejar, feche os olhos e declare com voz calma: eu aceito a oração que São Bento faz por mim. Sinta que essa decisão abre caminhos que estavam selados pelo medo. Permite que a cura entre pelos espaços que antes eram ocupados por dúvida e tristeza. Visualize que, ao redor de São Bento, começa a se formar um campo cheio de flores brancas. Entre as pétalas, pequenos pontos dourados brilham como estrelas no chão. Cada ponto representa uma vitória que ainda vai acontecer. Cada pétala é um testemunho que você vai contar. Enquanto contempla essa imagem, diga: eu recebo a promessa de uma nova história. Se essas palavras tocarem seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo da minha cura. Esse gesto é um ato silencioso de coragem. Mesmo quando parece que tudo está igual, seu coração sabe que algo mudou. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Aqui você encontrará companhia para todos os dias, os de força e também os de fraqueza. Respire devagar e imagine que uma luz suave percorre seu corpo, da cabeça aos pés. Essa luz visita cada parte que precisa de restauração. Órgãos, ossos, nervos, pensamentos, emoções. Tudo recebe um toque delicado que só Deus pode dar. Se desejar, coloque a mão sobre o peito e declare: eu aceito a cura integral, corpo, mente e espírito. Talvez você sinta um arrepio, talvez uma paz que não sabe explicar. Não tente entender com a razão. Apenas permita que essa presença se acomode dentro de você. Visualize agora que São Bento ergue a cruz e, com um gesto firme, afasta toda a sombra que rondava sua vida. Onde antes havia escuridão, agora há claridade. Onde havia medo, nasce confiança. Onde havia dor, floresce serenidade. Se puder, respire fundo e sorria de leve. Este sorriso é um testemunho silencioso de que a esperança voltou a morar no seu coração. Se desejar selar esta entrega, escreva nos comentários: eu me abro para o milagre da cura. E se ainda não faz parte desta comunidade de fé, inscreva-se agora. Aqui, cada oração será uma nova chance de recomeçar. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar, trazendo consigo essa paz como um sinal de que nada será como antes. Respire devagar e permita que este momento continue a se expandir dentro de você. Mesmo que lá fora nada pareça ter mudado, dentro do seu coração já existe um novo território sendo preparado, o território da confiança. Talvez você não consiga descrever o que sente agora, mas sabe em silêncio que algo começou a nascer. Imagine que São Bento permanece ao seu lado. Ele segura firme a cruz dourada, símbolo de vitória sobre todo o mal, e olha nos seus olhos com serenidade. Nesse olhar, não há reprovação. Apenas a certeza de que nenhuma ferida é grande demais para o amor de Deus. Se desejar, feche os olhos e declare em voz calma: eu aceito que Deus me ame mesmo com minhas dores. Sinta que essa frase começa a desarmar as defesas que você construiu para suportar tanto sofrimento. Talvez você tenha aprendido a parecer forte para não preocupar ninguém. Mas agora, nesta oração, você pode apenas ser quem é. Um filho que confia que o pai sabe de todas as suas necessidades. Respire devagar e imagine que, ao seu redor, começa a soprar um vento suave. Esse vento não é frio nem violento. Ele traz consigo o perfume da esperança. Cada brisa que toca seu rosto parece dizer: você não está sozinho. Talvez você se lembre de noites em que chorou sem ser visto, de dias em que disfarçou a dor com um sorriso, de momentos em que teve medo de contar o que sentia por acreditar que ninguém entenderia. Mas São Bento entende. E neste instante, ele recolhe cada lágrima como uma oração silenciosa que sobe ao céu. Se essas palavras tocarem seu coração, escreva nos comentários: eu entrego minha dor ao coração de Deus. Este gesto é como abrir uma janela que ficou muito tempo trancada. Permite que a luz entre e transforme tudo. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Toque no botão inscrever-se e ative todas as notificações. Aqui, cada oração será um abraço quando você mais precisar. Respire outra vez e sinta que, dentro do seu peito, algo começa a se aquecer. Talvez seja uma coragem nova, discreta,
que acorda depois de tanto tempo. Talvez seja uma gratidão que não se explica. Apenas deixe esse calor permanecer. Imagine que São Bento coloca nas suas mãos uma pequena chama azul. Essa chama representa a força que Deus plantou em você. Uma força que o medo não conseguiu apagar. Uma força que a doença não conseguiu destruir. Uma força que, mesmo ferida, continua viva. Enquanto contempla essa chama, declare: eu aceito a chama da vida que Deus mantém acesa em mim. Sinta que essas palavras percorrem seus pensamentos como um rio que lava tudo o que era pesado. Onde antes havia culpa, nasce serenidade. Onde havia vergonha, floresce dignidade. Se desejar, coloque a mão sobre o peito e permaneça em silêncio. Imagine que essa chama azul se torna uma cruz de luz que se firma no centro do seu coração. Ela não pesa. Ela fortalece. Ela lembra você de que nenhuma história termina antes do tempo certo. Se essas palavras fizerem sentido, escreva nos comentários: eu confio no tempo perfeito de Deus. Talvez você ainda não saiba como tudo vai acontecer. Talvez o caminho da cura pareça longo, mas a fé não depende de explicações. A fé se sustenta pelo amor que nunca falha. Respire mais uma vez e, se puder, sorria de leve. Esse sorriso é um sinal de que o medo perdeu parte do seu poder. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar, trazendo consigo essa paz como a semente do milagre que vai florescer. Respire com suavidade e sinta que esta oração não termina quando seus lábios se calam. Ela continua agindo em silêncio como uma chama que ninguém pode apagar. Mesmo que o medo tente voltar, mesmo que as notícias não sejam o que você espera, essa chama vai permanecer, lembrando você de que não caminha sozinho. Imagine que São Bento se aproxima mais uma vez, com a cruz dourada erguida. Ao redor dele, a luz se torna tão intensa que parece dissolver qualquer sombra que se aproximava. Sinta que essa luz alcança lugares do seu coração, onde você guardou as lembranças mais dolorosas. Cada uma delas é recolhida com delicadeza, sem julgamento. Talvez você nunca tenha contado para ninguém quanta dor existe dentro de você. Talvez tenha aprendido a esconder, a calar, a suportar. Mas hoje, diante desta presença que tudo compreende, você pode entregar. Você pode descansar. Se desejar, feche os olhos e declare com voz tranquila: eu aceito ser cuidado por Deus. Sinta que essa frase abre espaço para uma serenidade que não depende de circunstâncias. Uma serenidade que nasce da certeza de que tudo está nas mãos certas. Se essas palavras tocarem você, escreva nos comentários: eu descanso na fidelidade de Deus. Esse gesto é como uma semente que germina mesmo no terreno mais seco. Se ainda não faz parte desta comunidade de oração, inscreva-se agora. Aqui, cada oração será companhia nos dias em que tudo parecer pesado demais. Respire devagar e visualize que a cruz de São Bento começa a irradiar uma luz azul clara que envolve todo o seu corpo. Essa luz entra pela sua mente, pacificando pensamentos que insistiam em acusar você. Ela desce pelo seu peito, curando emoções que adoeceram por tanto tempo. Ela percorre seus órgãos, seus ossos, sua pele, levando uma mensagem de vida a cada célula. Enquanto sente essa luz, diga com fé: eu recebo a cura completa que Deus deseja para mim. Talvez você sinta um calor suave que percorre seu corpo. Talvez uma paz tão profunda que você não sabe explicar. Apenas permaneça assim, sem pressa, sem medo. Imagine agora que aos pés de São Bento se forma um rio cristalino. Esse rio corre manso, sem ruído, carregando embora toda a impureza que estava grudada no seu coração. Sinta que a correnteza leva embora a dor acumulada, os traumas guardados, os pensamentos que não servem mais. Se desejar, coloque a mão sobre o peito e declare: eu renuncio tudo o que impede minha cura. Respire devagar e permaneça nessa atmosfera por alguns instantes. Cada inspiração é um convite para a vida. Cada expiração, uma entrega do que não precisa mais permanecer. Se essas palavras tocarem você, escreva nos comentários: eu escolho a liberdade que Deus me oferece. Visualize que atrás de São Bento surgem anjos que seguram jarros dourados. Eles derramam sobre sua cabeça um óleo luminoso que penetra sua pele e chega até a parte mais íntima do seu ser.
Esse óleo não é visível aos olhos humanos, mas carrega uma unção que restaura, fortalece e consola. Enquanto essa unção desce, declare: eu aceito a unção de cura e renovo. Sinta que seu corpo se torna mais leve, como se o peso acumulado por tantos anos finalmente fosse deixado para trás. Talvez você se emocione sem entender por quê. Não há problema. Muitas vezes o coração reconhece antes da mente que Deus já começou o milagre. Respire devagar e, quando sentir que é o momento, abra os olhos lentamente. Traga consigo essa certeza silenciosa: nada será como antes. Respire devagar e permita que este silêncio seja um abrigo. Talvez você ainda sinta um cansaço profundo, como se tudo o que já enfrentou tivesse deixado marcas que não cicatrizam com facilidade. Mas hoje, enquanto você entrega suas dores nesta oração, algo novo começa a nascer. Imagine que São Bento permanece ao seu lado com a cruz dourada voltada para o seu peito. Ele não precisa dizer nada. O olhar dele transmite tudo. Você não está sozinho. Você não é esquecido. Você não é rejeitado. Você é amado exatamente como é. Se desejar, feche os olhos e declare com voz calma: eu aceito ser amado por Deus, mesmo com minhas fraquezas. Sinta que essa frase começa a dissolver os pensamentos antigos que diziam que você não era digno. Permita que essa verdade ocupe espaço no seu coração. Respire novamente e visualize que sobre a sua cabeça se forma uma coroa de luz branca. Essa coroa não pesa. Ela não oprime. Ela apenas lembra você de quem você é: filho amado, filha querida, herdeiro de um amor que não tem fim. Talvez você se recorde de momentos em que escutou palavras que feriram sua identidade. Pessoas que disseram que você não era suficiente, que sua fé não bastava, que sua luta era inútil. Mas hoje, nesta oração, você ouve uma voz diferente. Uma voz que diz: eu conheço cada lágrima e não me afasto por causa delas. Se essas palavras fizerem sentido, escreva nos comentários: eu aceito a verdade que Deus diz sobre mim. Este gesto é uma decisão silenciosa de abrir mão das mentiras que tentaram definir você. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Aqui, cada oração será companhia nos dias bons e nos dias difíceis. Respire devagar e imagine que São Bento toca seu peito com a cruz dourada. No mesmo instante, um calor suave percorre todo o seu corpo. Esse calor não vem da força humana. Ele é sinal do Espírito Santo que se move em silêncio, alcançando espaços onde ninguém mais consegue chegar. Enquanto sente essa presença, declare: eu recebo a cura que vem de Deus. Talvez você sinta uma leve emoção, um arrepio, ou apenas uma paz que não tem explicação. Não é preciso entender. Apenas permita que isso aconteça. Imagine agora que, ao redor de São Bento, surgem flores brancas que crescem em silêncio. Cada flor representa uma área da sua vida sendo restaurada. Saúde, relacionamentos, pensamentos, memórias. Tudo vai sendo tocado por essa luz. Se desejar, feche os olhos e coloque a mão sobre o peito. Sinta que, no fundo, você sempre teve essa esperança. Mesmo quando tudo parecia perdido, uma parte sua acreditava que Deus ainda poderia fazer algo novo. Enquanto essa lembrança desperta, declare: eu confio no Deus que faz tudo novo. Se essas palavras tocarem seu coração, escreva nos comentários: eu creio na renovação completa. Esse gesto é como uma semente que germina no terreno mais improvável. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Aqui, cada palavra será um lembrete de que você não caminha sozinho. Respire devagar. Imagine que São Bento coloca nas suas mãos uma pequena chama dourada. Essa chama representa a vida que ninguém pôde roubar de você. Mesmo depois de tudo, ela continua acesa. Mesmo depois de tanto medo, ela continua brilhando. Sinta que essa chama aquece seu peito. Ela não se apaga com o vento das preocupações. Ela permanece porque não é fruto do seu esforço, mas do amor de Deus. Se desejar, sorria de leve. Esse sorriso é um sinal de gratidão pelo que já começou a acontecer. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar. Traga consigo essa paz silenciosa que ninguém poderá tirar. Respire devagar e sinta que este instante tem valor eterno. Talvez a dor que você carrega seja antiga,
tão antiga que parece ter se tornado parte de quem você é. Mas Deus não criou você para viver refém da doença, do medo ou da tristeza. Ele sonhou com uma vida plena e digna. E hoje essa promessa começa a encontrar espaço no seu coração. Imagine que São Bento permanece diante de você. Ele ergue a cruz dourada, e dela se desprendem pequenos pontos de luz que descem devagar. Cada ponto toca uma área diferente do seu corpo e da sua história. Talvez você não sinta nada com seus sentidos, mas no seu espírito algo já começou a se mover. Se desejar, feche os olhos e declare com voz calma: eu aceito a luz de Deus na minha história. Sinta que essa frase abre portas que estavam trancadas pelo medo. Durante muito tempo, você acreditou que precisava enfrentar tudo sozinho. Mas hoje, aqui, você escolhe ser amparado. Talvez você se recorde de momentos em que escutou que sua dor era pequena demais para ser importante, que havia pessoas em situações piores. Mas Deus não compara o sofrimento dos filhos. Ele apenas se aproxima e diz: eu cuido de você. Se essas palavras tocarem você, escreva nos comentários: eu aceito o cuidado de Deus. Este gesto é uma forma de dizer que você confia, mesmo que ainda existam perguntas sem resposta. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Aqui, cada oração será um abraço nos seus dias mais difíceis. Respire devagar e visualize que, no peito de São Bento, surge uma chama azul clara. Essa chama se projeta até você e toca o centro da sua dor. Onde antes havia desespero, começa a nascer paz. Onde havia medo, surge esperança. Enquanto contempla essa chama, declare: eu recebo a chama que cura toda enfermidade. Talvez você sinta um arrepio suave percorrer seu corpo. Talvez apenas uma serenidade que não encontra explicação. Permita que essa presença ocupe tudo. Imagine agora que, ao redor de São Bento, se formam pilares de luz dourada. Cada pilar representa uma área da sua vida que Deus vai restaurar. Seu corpo físico, seus sentimentos, seus pensamentos, sua história. Tudo começa a ser reorganizado pelo amor que não falha. Se desejar, coloque a mão sobre o peito e feche os olhos. Respire devagar, como quem diz em silêncio: eu entrego tudo. Sinta que essa entrega não é fraqueza, é coragem, é maturidade espiritual. É o reconhecimento de que sozinho você chegou até onde pôde. Mas agora é hora de permitir que Deus complete o que você não consegue fazer. Se essas palavras fizerem sentido, escreva nos comentários: eu entrego tudo ao coração de Deus. Esse gesto é como uma declaração que ecoa no mundo espiritual, dizendo que você aceita ser amado sem condições. Respire mais uma vez e imagine que São Bento coloca em suas mãos uma pequena chave dourada. Essa chave abre portas que estavam trancadas pela dor. Ela representa a liberdade que você vai experimentar, pouco a pouco, à medida que a fé crescer. Enquanto segura essa chave, declare: eu aceito viver livre da enfermidade. Talvez você não saiba como tudo vai acontecer, mas cada oração plantada com sinceridade floresce no tempo certo. Se ainda não faz parte desta corrente de fé, inscreva-se agora. Aqui, cada palavra será uma ponte entre sua dor e sua esperança. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar. Traga consigo essa paz como o sinal de que algo começou, e nada poderá impedir o florescer do que Deus semeou em você. Respire com calma e perceba que cada vez que você se entrega nesta oração, o medo vai perdendo força. Talvez você nem saiba explicar o porquê, mas algo dentro de você começa a acreditar que não está abandonado. Mesmo que ninguém compreenda a dimensão da sua luta, Deus conhece cada detalhe. E São Bento intercede por você com a autoridade de quem venceu as batalhas mais difíceis. Imagine que São Bento permanece ao seu lado. O semblante dele não muda. Sempre sereno, sempre firme, sempre disposto a carregar junto com você aquilo que parecia impossível de suportar. Se desejar, feche os olhos e declare com voz tranquila: eu aceito ser sustentado pela força de Deus. Sinta que essa frase se torna uma raiz no seu coração. Talvez pequena no começo, mas forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Visualize agora que sobre a cruz dourada de São Bento surge uma chama branca intensa. Essa chama começa a irradiar uma luz tão clara que preenche todo o ambiente.
Cada canto escuro vai sendo iluminado. Cada lembrança dolorosa vai sendo banhada por essa presença que só traz paz. Talvez você carregue memórias que ainda doem, palavras que feriram, diagnósticos que roubaram sua esperança. Mas hoje, nesta oração, essas marcas começam a ser tocadas pelo amor que tudo pode. Se essas palavras tocarem seu coração, escreva nos comentários: eu aceito a cura de cada lembrança. Esse gesto é uma forma de reconhecer que a dor existe, mas não vai definir seu futuro. Se ainda não faz parte desta comunidade de fé, inscreva-se agora. Aqui, cada oração será companhia para os dias difíceis e gratidão para os dias de vitória. Respire devagar. Imagine que a chama branca da cruz de São Bento começa a descer em direção ao seu peito. Ao tocar você, ela se torna uma chama azul clara que penetra até o mais íntimo da sua história. Onde havia escuridão, nasce claridade. Onde havia medo, floresce coragem. Enquanto sente essa presença, declare: eu recebo a luz que restaura tudo. Talvez você perceba uma paz tão profunda que as lágrimas venham sem que você espere. Não segure. As lágrimas também são orações. Respire outra vez e visualize que São Bento coloca nas suas mãos uma pequena ânfora de luz. Dentro dela, as sementes de cura que o céu preparou para plantar na sua vida. Algumas germinarão rápido, outras, no tempo certo, mas todas já estão reservadas. Enquanto segura essa ânfora, diga com voz firme: eu aceito cada semente que Deus quer plantar em mim. Sinta que essa decisão é uma entrega, uma rendição de quem compreende que a cura não é conquista humana, mas presente divino. Se essas palavras fizerem sentido, escreva nos comentários: eu recebo cada presente de Deus. Talvez sua mente tente argumentar que é tarde demais, que a história já foi escrita. Mas Deus é especialista em recomeços. O que parecia definitivo, Ele transforma em testemunho. Respire com gratidão. Imagine que São Bento toca sua fronte e, em silêncio, traça o sinal da cruz. Esse gesto sela tudo o que foi entregue nesta oração. Mesmo que você não veja agora, cada palavra dita começa a produzir fruto. Se ainda não faz parte desta corrente de fé, inscreva-se agora. Aqui, cada prece será um lembrete de que você é importante demais para ser esquecido. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar. Traga consigo essa paz como sinal de que nada será como antes. Respire com serenidade e permita que o silêncio se torne um espaço sagrado. Um espaço onde você não precisa fingir força, onde pode ser apenas alguém que confia. Talvez seu coração esteja cansado de tentar parecer inteiro quando tudo dentro de você parecia partido. Mas hoje, neste instante, você pode descansar. Imagine que São Bento permanece ao seu lado, com a cruz dourada sobre o peito e o semblante calmo de quem já venceu batalhas muito maiores que a sua. Ele olha para você com ternura e, em silêncio, proclama sobre sua vida uma verdade que nenhuma enfermidade pode anular. Você é amado por Deus. Se desejar, feche os olhos e declare com voz tranquila: eu aceito o amor que me cura. Sinta que essas palavras descem ao seu coração como água fresca sobre a terra ressecada. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você sinta que não precisa lutar sozinho. Respire devagar e visualize que, sobre a sua cabeça, começa a chover uma luz dourada que se espalha devagar pelo seu corpo. Cada gota dessa luz carrega um remédio que não pode ser comprado. Um remédio que cura as feridas que ninguém vê. Talvez você pense que a fé é pouca ou que suas orações são simples demais. Mas Deus não mede a força da sua prece pelo volume da sua voz, e sim pela sinceridade do seu coração. Se essas palavras fizerem sentido, escreva nos comentários: eu creio que Deus me ouve. Este gesto é como abrir uma porta que ficou trancada por muito tempo. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Aqui, cada oração será lembrança de que você é importante demais para ser deixado de lado. Respire outra vez. Imagine que São Bento se aproxima mais uma vez e coloca sua mão direita sobre o seu coração. Ao toque dele, uma chama azul começa a arder por dentro, dissolvendo mágoas antigas e medos que você não tinha coragem de confessar. Essa chama é a lembrança de que você pode recomeçar, de que sua história não terminou. Enquanto sente essa presença, declare com voz calma:
Eu aceito o novo que Deus preparou. Sinta que essa decisão é como um renascimento. Não importa quantas vezes você caiu. Hoje você decide levantar. Visualize agora que, atrás de São Bento, surgem 2 anjos que seguram vasos de luz dourada. Eles derramam esse brilho sobre sua cabeça, sobre seus ombros, sobre suas mãos. Tudo que essa luz toca é restaurado. Talvez você perceba um calor suave no peito. Talvez uma paz que não sabe explicar. Apenas permita que isso aconteça. Se desejar, feche os olhos e declare: eu me abro para a cura completa. Esse gesto não é apenas uma frase. É uma chave espiritual que abre portas que ninguém pode fechar. Respire devagar. Imagine que, no chão aos seus pés, começam a nascer pequenas flores brancas. Cada flor representa uma vitória que você ainda vai celebrar. Cada pétala carrega uma história nova que Deus vai escrever. Se essas palavras tocarem você, escreva nos comentários: eu recebo o florescer do milagre. Sinta que essa decisão é uma semente. Mesmo que demore, ela vai brotar. Quando sentir que é o momento, abra os olhos com serenidade. Traga consigo essa certeza silenciosa. Você não caminha mais sozinho. Respire devagar e permita que este momento se torne um altar. Um lugar onde você pode trazer tudo o que ainda pesa, tudo o que ainda dói, tudo o que você ainda não consegue resolver. Hoje, neste instante de oração, você entrega suas batalhas ao único que pode vencê-las por inteiro. Imagine que São Bento permanece ao seu lado, segurando a cruz dourada que simboliza a vitória sobre toda doença, toda tristeza, todo medo. Ele olha nos seus olhos e, com o silêncio de quem já viu muitos milagres acontecerem, faz você sentir que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Talvez você carregue memórias de diagnósticos que feriram sua esperança. Talvez seus olhos já tenham se acostumado com lágrimas de medo. Mas hoje, ao confiar tudo nas mãos do Pai, algo começa a se mover que seus olhos não podem ver. Se desejar, feche os olhos e declare com voz calma: eu entrego toda a minha saúde ao poder de Deus. Sinta que essa frase é como uma chave que abre portas de cura que estavam seladas pelo desânimo. Respire devagar e visualize que ao redor de São Bento surgem anjos de luz branca. Eles se aproximam de você com jarros dourados e derramam sobre sua cabeça uma unção suave que penetra até o mais profundo da sua história. Onde havia desespero, nasce serenidade. Onde havia medo, floresce coragem. Onde havia dor, surge descanso. Se essas palavras tocarem seu coração, escreva nos comentários: eu recebo esta unção de cura. Esse gesto é uma semente de fé. Mesmo que seus olhos não vejam nada acontecer, tudo já começou a mudar. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora. Aqui, cada oração será um lembrete de que você nunca mais vai caminhar sozinho. Respire com gratidão. Talvez você sinta que o peito está mais leve, que a mente está mais clara, que o coração encontrou descanso. Isso é sinal de que Deus já começou o milagre. Quando sentir que é o momento, permaneça com os olhos fechados e prepare-se para selar esta oração com devoção e confiança nas promessas divinas. Agora, reze comigo com fé e humildade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Respire devagar. Sinta que esta oração permanece viva dentro de você. Quando desejar, abra os olhos com gratidão e confiança. Se desejar, compartilhe esta oração com quem precisa. Escreva nos comentários: eu creio na cura que Deus preparou.